Cabo Verde. Cabo Verde, enfim, como sabem, está aqui assim, situado mais em frente do Senegal, está em frente do Cabo Verde, que é esta pontinha aqui, não é? A República da Guiné-Bissau é aqui, Cabo Verde está um bocadinho a norte, constituído por 2 agrupamentos de ilhas, as ilhas do Barlavento e as ilhas do Sotavento, onde está a maior cidade, ou melhor, a maior ilha, a ilha de Santiago, com a cidade da Praia, que é a capital, e o célebre Campo do Tarrafal, ali no norte da ilha de Santiago. Aqui na ilha de São Vicente há a segunda cidade mais importante e que durante muito tempo foi a cidade mais importante, apesar de não ser a capital, que era a cidade do Mindelo, aqui situada. Ora, e já agora, como objeto turístico, que é a Ilha do Sal, está aqui assim, que é a ilha mais perto da Europa. E onde está o aeroporto internacional. Agora estão a fazer um aeroporto internacional também aqui na praia, mas o aeroporto internacional é aqui nesta zona de Espargos, mais ou menos. Ora, muito bem. E então, sobre Cabo Verde, o que é que me penso necessário salientar? Primeiro, não houve guerra de libertação em Cabo Verde. O que não quer dizer que os cabo-verdianos não tenham participado da guerra de libertação. Participaram na guerra de libertação nas Bolenhas e nas matas da Guiné. Porquê? Como parte integrante do PAIGC. Em segundo lugar, o tal problema de ser o partido dominante, ser um partido comum com a Guiné e, portanto, ser muito difícil desligar um problema do outro. Terceiro aspecto, era uma colónia com um desenvolvimento cultural especial. Havia muito mais desenvolvimento cultural em Cabo Verde do que em qualquer das outras colónias africanas e até em alguns aspectos mais avançado do que na metrópole. Houve uma altura em que a média de escolarização em Cabo Verde, aí até ao 5º ano do liceu, que era o que havia nos liceus do Mindelo e da Praia, a percentagem de jovens com o 5º ano era maior do que era aqui na própria metrópole. Só que depois não tinham, era saídas profissionais, enfim, emigravam, iam para a imigração, quer para Portugal, quer para o norte da Europa, quer para os Estados Unidos e Canadá. De qualquer maneira, é um aspecto importante a ter em consideração, é que o desenvolvimento cultural de Cabo Verde era grande. Em quarto lugar, o facto de PAIGC ser um partido único reconhecido para os 2 territórios e que acabou por funcionar não só neste aspecto, como funcionou também aquela solidariedade da CONCP, da Conferência de Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, que fez com que nas colónias em guerra, quando vieram negociar com Portugal, o problema de Cabo Verde e o problema de São Tomé e Príncipe era normalmente o problema colocado como dizendo, não, esses territórios não estiveram em guerra, mas atenção, nós também travámos a guerra por eles. A seguir ao 25 de Abril, cria-se alguma instabilidade em Cabo Verde. Enfim, alguns jovens estudantes daqui de Portugal, a instabilidade que, ao fim e ao cabo, também se criou aqui na própria metrópole, teve alguma repercussão em Cabo Verde, com alguma estranheza, porque não tinha havido realmente guerra antes disso, mas que foi algo condicionante, digamos assim, de tal maneira que, em determinada altura, houve necessidade de abreviar o chegar-se a um acordo com Cabo Verde. E é nessa altura que se convocou a direção do PAIGC para vir rapidamente a Portugal. Já a Guiné-Bissau era independente, nesta altura, e veio uma delegação chefiada pelo atual Presidente da República, Pedro Pires, que vem a Lisboa, e em 19 de dezembro assinou-se o acordo para a transição e para a transferência do poder de Portugal para os cabo-verdianos. Com uma característica importante em relação ao conjunto dos outros acordos. E isto consequência do facto de não ter havido guerra em Cabo Verde. É que conseguiu-se fazer aprovar nesse acordo com o PAIGC que a independência de Cabo Verde passaria por eleições diretas, por um sufrágio eleitoral. Sufrágio eleitoral e universal e direto, que elegeria uma Assembleia Constituinte, que depois faria a Constituição de Cabo Verde e a qual nomearia um Presidente da República para o qual Portugal transferiria o poder. E a verdade é que isso foi feito. E aqui conciliou-se, digamos, 2 princípios. O princípio da legitimidade democrática representativa com o princípio da legitimidade revolucionária. Como é que se conciliaram estes 2 princípios? Os cabo-verdianos aceitaram a realização de eleições, mas Portugal aceitou, isto foi um compromisso com os cabo-verdianos,
que não haveria partidos políticos a concorrer às eleições. Foi exatamente para evitar que pudessem aparecer os tais partidos voluntaristas que apareceram depois de 25 de Abril e aos quais os movimentos de libertação não reconheciam qualquer legitimidade, pudessem aparecer a disputar as eleições. Mas para o PAIGC não aparecer como partido único, ultrapassou-se isto e não houve partidos políticos a concorrer às eleições. E foram constituídas listas de cidadãos, foram essas listas que, evidentemente que há aqui um sofisma, essas listas eram completamente dominadas pelo PAIGC. Mas a verdade é que na altura toda a sociedade de Cabo Verde era dominada pelo PAIGC, esta é que é a realidade. E então foram listas de cidadãos que concorreram às eleições, as eleições realizaram-se em 30 de julho, correram normalmente, e a Assembleia Nacional foi eleita e o poder foi transferido para o Presidente da Assembleia Nacional eleita e foi declarada a independência em 5 de julho de 1975. O processo de